Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube para a gente falar no jogo deste domingo entre Santos e Cruzeiro, 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo, importantíssimo, porque pode determinar algumas situações para o Santos. Permanência na Série A, rebaixamento, ida para a Sul-Americana, enfim, é uma situação que ainda não está resolvida. O Santos está bem encaminhado no sentido de ficar na Série A. Depende só dele, e aí mora o perigo. Mas há muitas vertentes, há muitas hipóteses, há muitos caminhos que o Santos pode pegar nesse jogo e de repente a gente não sabe onde é que ele vai parar. Tá? A tendência é que o Santos continue na Série A. Por quê? Porque o empate basta. Vamos falar sobre isso, gente. Mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tudo isso é importante. Estou caminhando para 190 mil inscritos. Valeu, rapaziada. E outra coisa, pessoal, que inclusive está na capinha desse vídeo aqui, o Fagner, ex-lateral do Corinthians, ainda pertence ao Corinthians, tá? Está emprestado ao Cruzeiro. Ele pode ser o titular. E a gente sabe muito bem qual é o comportamento desse jogador. E isso representa perigo para o Neymar. Neymar que está habituado a jogar exatamente no setor onde fica o Fagner, ou seja, esquerda do ataque do Santos, direita da defesa do adversário, aonde jogará exatamente o Fagner. Será que ele vai ser titular? Vamos falar sobre isso também. Mas agora eu queria falar com vocês sobre a Golcase, parceira deste canal, e eu queria deixar sempre esse alerta para vocês. Nesse momento, pessoal, o meu cupom GOLSORMANI só será aplicado em compras a partir de R$100. Agora, se você fizer compras acima de R$200, você terá o pagamento facilitado. 3 vezes sem juros, entendeu? Tem muita coisa para você se divertir, para você ficar saboreando dentro do site da Golcase. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Garrafa Urbana. Estão vendo aqui? A Urbana está saindo por menos de R$110. Vou pegar aqui agora a Fresh, a partir de R$180 com base de silicone. Vocês estão vendo, né? Dá para você personalizar, colocar o seu nome, o nome de quem você quiser. Enfim, gente, tem muita coisa, tá? golcase.com.br/Santos ou golcase.com.br/ o nome do time que você torce. Fechado? Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho do Santos. O Santos treinou na tarde de sábado e quem esteve ausente? Não é que o Zé Rafael treinou, mas não vai poder jogar porque está suspenso. O Escobar, ausente, não pode jogar porque está machucado. Mas o Zé Rafael e o Lautaro treinaram normalmente, mas não vão para o jogo. Por quê? O Zé Rafael tomou o 3º cartão amarelo e o Lautaro Dias pertence ao Cruzeiro. E o Cruzeiro falou assim, ó, só vai jogar se pagar R$1 milhão. E o Santos não vai pagar esse dinheiro. Então, qual ficou a situação? A situação ficou a seguinte, o Santos definiu os relacionados para o jogo de amanhã. E entre eles está o Tassiano. Tassiano que não vinha sendo relacionado para os jogos na Vila Belmiro, porque ele não se sente à vontade jogando na Vila Belmiro. A torcida pega direto no pé dele e ele sente. É normal, é o ser humano. Ah, ser humano, mas tem que estar preparado, o jogador de futebol tem que estar acostumado com isso. Mais ou menos, tem. Mas a pegação no pé, a cobrança, a perseguição sistemática, putz, é duro, velho. É duro. O mental é uma coisa muito importante. E hoje em dia as pessoas estão dando muita importância para isso, para a saúde mental. E eu acho que isso é algo muito importante e entendo que merece a atenção de todos. Então, o Tassiano não vinha sendo relacionado. Como o Lautaro não vai jogar e o Tiquinho, embora tenha treinado, não está ainda 100% em relação ao problema no joelho, o que fez o Vojvoda? Falou, Tassiano, preciso de você, velho. Não tem jeito. Porque se o Tiquinho, eu sair jogando com ele, e ele sentir, eu vou ter que contar com você. Eu vou precisar de você, porque não tem nenhum outro centroavante. Porque os 3 centroavantes do Santos são Tiquinho, Lautaro e o Tassiano, que é meio que um meio centroavante. Não chega a ser um centroavante para valer, mas faz muito bem essa função. Então, o Tassiano está relacionado para o jogo. Tiquinho treinou
mas ainda não está a 100%. Lautaro, fora. Cruzeiro quer R$1 milhão para ele poder participar do jogo, o Santos não vai pagar esse dinheiro. O Santos está definido. Praticamente a única dúvida é essa. O Santos vai de Brazão, Igor Vinícius, sem problema nenhum em relação à contusão do jogo passado, contra o Juventude, Frias, Zé Ivaldo e Souza, Schmidt e Arão. O Brazão também não tem problema, lembra que ele estava sentindo a perna? Também não tem problema nenhum. Barreal, Neymar e Guilherme e na frente a dúvida. Então vou repetir para vocês. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, Schmidt, Arão, Barreal, Neymar e Guilherme e a dúvida na frente. Eu acho que vai sair jogando o Tiquinho. Por quê? Porque se sair jogando o Tassiano e o Vojvoda colocar o Tiquinho em campo e ele sentir, ele vai ter que substituir de novo. Então, pela qualidade do Tiquinho, que para ele a torcida pega no pé, mas ele não tá nem aí. Pela qualidade dele, pelo momento psicológico dele, eu acho que ele sai jogando. Acho que ele sai jogando. E o Tassiano ficaria como opção no banco. Se o Tiquinho sentir, entra o Tassiano. Eu acho que vai ser, então, esse time. Brazão, Igor Vinícius, Frias, Zé Ivaldo e Souza, Schmidt e Arão, a linha de 3 com Barreal, Neymar e Guilherme, e lá na frente o Tiquinho. Esse deve ser o Santos, tá? O que o Santos precisa nesse jogo? O Santos vai ganhar. Se ele ganhar, ele pula de 44 para 47. E dependendo de uma combinação de resultados de outras equipes, o Santos pode terminar em 10º lugar no campeonato. 10º lugar. 10º lugar significa uma premiação de 27 milhões. 14º lugar, onde ele está hoje, 10 milhões a menos. 10 milhões a menos. Então, além de o Santos ir amealhar, biscoitar 10 milhões de reais a mais, ou seja, 27 milhões ao invés de 17, com a vitória o Santos se garante na Sul-Americana do ano que vem. Já falamos muito sobre isso também. Da importância de estar num torneio internacional. Porque o Santos é um time do mundo. Não é um time restrito a Belmiro Holândia, a Santos e a Vila Belmiro. Não. Os tentáculos do Santos sempre eles se estenderam para todo o planeta. Então a vitória garante o Santos e dependendo de uma combinação de resultado pode levá-lo a 10º lugar. Mas a vitória coloca o Santos na Sul-Americana. Por quê? Porque Vasco e Atlético Mineiro, que tem 45 pontos, um vai matar o outro. Entendeu? E o Santos vai acabar ocupando o lugar de um ou de outro na classificação para a Sul-Americana. Agora, se Vasco e Atlético empatarem, os dois têm 45, vão a 46. O Santos ganhando vai a 47. Se o Grêmio perder para o Sport em Recife, ele permanece com 46, o Santos iria para 47. Se o Corinthians perder para o Juventude, se ele perder para o Juventude no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, ele para também com 46 pontos. Ou seja, o Santos, nesse caso, ficaria na 10ª colocação, desde que vença o Cruzeiro. Santos ficaria com 47, Corinthians com 46, Grêmio com 46, Vasco com 46, Atlético Mineiro com 46, tá? E o Ceará, se por um acaso vencer o São Paulo, não, o Ceará não joga com o São Paulo, não, o Ceará joga com o Palmeiras. Se por um acaso ele vencer, ele vai a 46, não vai a 47, não alcança o Santos. A mesma coisa para o Fortaleza, se ganhar do Botafogo no Rio, vai igualmente a 46. Ninguém chegaria nos 47 pontos do Santos. Tá? Gente, mas é o seguinte, o Cruzeiro tá vindo com time reserva e permeado de garotos, mas tem jogadores importantes e experientes no time de cima. Entre eles, provavelmente, vai estar como titular o Fagner, ex-Corinthians, que a gente sabe muito bem quem é e os jogadores de futebol também. Fagner ficou um tempão de fora, porque levou uma porrada bem dada do William Potker, do CRB, no jogo da Copa do Brasil. O Potker quebrou a perna dele. Foi uma dividida, e o Potker falou, pô, eu não vou entrar leve, se eu entrar o cara me quebra. Porque o histórico do Fagner é esse, de quebrar jogador. Dada a violência e a deslealdade do Fagner
ao longo de sua carreira. É assim que ele é conhecido no meio. Por ser um jogador violento e desleal. O que fez o Potker naquela dividida? Entrou duro, quebrou o Fagner. Ninguém lamentou. Ninguém no mundo do futebol lamentou. Ao contrário, as várias manifestações que a gente via, inclusive por parte dos torcedores, era dizendo, olha, o Potker tem que ser premiado, isso e aquilo, o Potker é o maior de todos, é o nosso ídolo, etc. e tal. Porque ninguém gosta do Fagner. Ninguém no mundo do futebol. Ninguém. Por conta de uma carreira e de uma história que ele mesmo criou. Por que eu estou falando disso? Porque o Fagner pode ser o titular na lateral direita. É uma das dúvidas do Léo Jardim. Tá? Ou vai jogar ele, ou vai jogar o Cauã Moraes, que é um menino da base. Mas com tendência de jogar o Fagner. E o Fagner joga exatamente na faixa de campo onde o Neymar gosta de gravitar. Ali que ele gosta de jogar. Vocês já pensaram? Precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado. Porque se esse jogador, se o Fagner acertar o Neymar de jeito, ele pode encerrar a carreira do Neymar. Ele pode encerrar a carreira do Neymar. Por isso que é muito importante que o árbitro da partida, o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima, esteja atento à movimentação do Fagner em campo. Repito, ele ainda é dúvida. Pode ser que ele não jogue e entre com o Cauã Moraes, mas ele é cotado para sair jogando. Mas a gente tem que estar pensando nisso, porque a nossa estrela, a estrela da companhia, é o Neymar, que joga ali exatamente naquele setor. Como é que é o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco? O Campeonato Brasileiro, segundo uma pesquisa que eu vi, ele tem uma média de 24 faltas por jogo. Tá? E o Rodrigo José Pereira de Lima tem uma média de 14. Ele costuma marcar 10 faltas a menos em relação à média. A média de cartões amarelos do Rodrigo José Pereira de Lima é de 4 por partida. Ele é econômico, ou seja, ele tolera muita coisa no jogo. É algo que é bom para o Fagner e ruim para o Neymar. E não costuma dar cartão vermelho. É 0,3 vermelho por jogo. Muito pouco. Então, a gente tem que ficar muito atento a tudo isso. Muito atento. Tomar cuidado. Além do que, o Neymar é um patrimônio do futebol brasileiro que, de repente, pode disputar a próxima Copa do Mundo do ano que vem. Tá? Nos Estados Unidos, Canadá e México. Se quebrar o Neymar, tá lá, já foi. Aí nós vamos ter que encarar a Copa do Mundo com Vini, Rodrigo, Rafinha, Estevão, Matheus Cunha e por aí vai. Sem nenhum gênio. Todos bons jogadores. Gênio? Nenhum. Gênio? Só o Neymar. Só o Neymar. Então, eu fico preocupado como torcedor do Santos e como torcedor da seleção brasileira que vai acompanhar o Mundial do ano que vem, em 2026. Entendeu? O cara do VAR, Caio Max Augusto Ribeiro. Horroroso! Já falei para vocês. E ele é da FIFA, hein? Ele é do quadro da FIFA. Mas creiam, ele pode estar no Mundial do ano que vem. Mas é ele que vai estar lá no VAR. Entendeu, gente? Pessoal, outra coisa. Se o Santos perder, como é que fica? Alguém pode falar, senhor, mas é o seguinte, você acabou de falar agora de um cenário de vitória. Agora, e se perder? Porque o Santos vai perder para o Cruzeiro? Você vai falar para mim, o time reserva? Olha, o time do Cruzeiro pode ser Léo Aragão, que é o terceiro goleiro. O goleiro reserva. Fagner ou Cauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus e Cauã Prats. Basicamente, pessoal da base. Agora, olha o meio campo. O Wallace, ex-Grêmio, ex-futebol alemão, medalha de ouro olímpica com a seleção brasileira. Eduardo, campeão da Libertadores com o Botafogo, bom jogador, ótimos predicados, muito talentoso. Matheus Henrique, que era do Grêmio, vocês se lembram muito bem dele. E Japa. O Japa eu não confesso que eu não conheço. Na frente, o Bolasie, o jogador africano, e o Gabigol, o Gabriel. Então vocês veem que do meio campo à frente, o Wallace, Eduardo, Matheus Henrique, Bolasie e Gabigol, 5 jogadores experientes. E o Gabriel adora fazer gol no Santos. Não só isso. Ele adora fazer gol no Santos, como ele adora zombar o Santos. Ele adora tripudiar o Santos. Ele adora tirar sarro no Santos. Ele adora mexer com torcida, com conselheiros, etc e tal.
E aí vem com uma disfarçatez, com uma cara de pau, dizer que é torcedor do Santos. Mentira. Mentira. E o Gabigol namora a irmã do Neymar. E estão mexendo lá os pauzinhos para tentar levar o Gabigol para o Santos no ano que vem. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou trabalhar aqui no sentido de isso não acontecer. A menos que ele peça desculpas. A menos que ele tenha um comportamento decente no jogo de amanhã. Se por um acaso fizer um gol, não comemorar. E outra, se for assinar um contrato com o Santos, tem que ter uma cláusula lá. Se fizer gol no Flamengo, vai comemorar. Se não comemorar, contrato rescindido e tem que pagar uma multa de X milhões de reais. Numa situação dessa, pedindo desculpas, se comportando bem no jogo de amanhã, vibrando em gols contra o Flamengo, constando no contrato, aí pode ser. Se nada disso tiver, eu não vejo sentido nenhum em contratar o jogador que está decadente, que é o Gabriel. Tanto é que o time do Cruzeiro está sendo poupado para o jogo de quarta-feira, primeira partida da semifinal contra o Corinthians, pela Copa do Brasil no Mineirão. O principal está sendo poupado e o Gabigol está nesse jogo. O Gabriel está nesse jogo. Por quê? Porque ele não é titular. Por quê? Porque ele não mal joga. E o próprio técnico, Léo Jardim, falou assim, isso dá um pouquinho de cancha aí, de rodagem, para esse pessoal que não joga. Entre eles, o Gabriel. Mas o Gabriel adora aprontar para cima do Santos. E está querendo jogar no Santos, porque namora a irmã do Neymar e estão mexendo os pauzinhos ali para tentar levar o Gabriel para o Santos. Mas, Sormani, mas não é melhor o Gabriel do que o Tiquinho? Não acho. Esse Gabriel, não acho. É a mesma coisa. Melhor que o Lautaro, a mesma coisa. Só que vai ganhar 4 vezes mais. E não vai fazer nada, porque não vem fazendo nada há 2 anos. O Santos tem que pensar no centroavante, porque ele não tem centroavante, não é o Lautaro, não é o Tiquinho, não é o Tassiano, mas também não é o Gabriel. Não é o Gabriel. Agora, se ele enfiar o rabo no meio das pernas, chegar mansinho e humilde no Santos, para ganhar o salário mínimo, não tem problema, contrata. Porque é o menino da Vila, a gente sabe que de repente, a gente sabe das qualidades do Gabriel. De repente ele pode fazer alguma coisa. Mas para chegar lá, para ganhar 2, 3 milhões de reais por mês, eu não contrataria. Com a marra dele, eu não contrataria. Nem a pau, Juvenal. Mas, vamos lá, pessoal. Se o Santos perder o jogo, o que pode acontecer para o Santos ser rebaixado? Bom, vai depender do número de gols que o Santos venha perder a partida. Tá? Vamos supor que ele perca por 1 gol de diferença. O saldo do Santos hoje é -8, iria para -9. O Santos tem 44 pontos. O Vitória, ganhando o seu jogo, vai a 45. Beleza, já passa o Santos. O Internacional, se ele ganhar do Bragantino em Porto Alegre, ele vai chegar nos mesmos 44 pontos do Santos e atingiria também 11 vitórias. O Internacional tem um saldo negativo de 15 gols. O Santos estaria, portanto, com 9. Teria que tirar um saldo negativo de 6 gols. O Internacional teria que ganhar do Bragantino por 6 gols de diferença para tomar a vaga do Santos e o Santos ser rebaixado. Isso em caso de derrota do Santos, gente. Perdendo por 1 gol. O Internacional teria que descontar um saldo, se o Santos perder por 1 gol de diferença, de 6 gols. 6 gols. Agora, e se empatar? Se empatar, o Santos vai a 45. Vai a 45. E ele tem um saldo negativo de 8. Se por um acaso o Vitória vencer o jogo dele contra o São Paulo, ele também iria às mesmas 11 vitórias do Santos, só que ele tem um saldo de -18. Ele teria que fazer uma vitória de 10 gols de diferença. Por isso que todo mundo fala que o empate basta. Matematicamente, se o Vitória vencer o São Paulo por 10 gols de diferença e o Santos empatar o jogo dele, o Santos cai. Mas convenhamos, é difícil, hein? Porque se o São Paulo perder de 10 do Vitória, a carreira de todos os jogadores do São Paulo acaba. Porque, gente, seria uma humilhação suprema. Entendeu? Pessoal, então basicamente é isso. Tá? O jogo vai passar na TV Globo, TV aberta, 4 horas da tarde, Premier transmite também. O Santos está praticamente definido, a dúvida fica no centroavante. Eu acho que vai jogar o Tiquinho. Tá? O time vai ser Brazão, Igor Vinícius, Frias, Eivaldo e Souza, Arão e Zé Rafael e Schmidt. Na frente, aquela linha de 3, Barreal, Neymar e Guilherme, e acho que sai o Tiquinho lá na frente.
Depois do jogo, tem vídeo aqui no canal do Sua Mãe. Vocês sabem disso. Acabou o jogo, eu posto o vídeo. Atenção, rapaziada. O Fagner pode jogar. Isso é um perigo. O perigo. Senhor Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro pernambucano. Fique atento. O Fagner estará em campo. Estará não. Poderá jogar. E se ele jogar, fica esperto. Porque coisa ruim pode acontecer. Porque a carreira do Fagner é essa daí. Não fui eu que estou dizendo isso aí da boca para fora. Quem escreveu essa carreira foi o próprio jogador. Então, o Santos e o Neymar, principalmente, que joga por aquele setor, tem que tomar muito cuidado em relação a esse jogador.